Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Consulta Pública. Dando continuidade ao assunto da PEC dos precatórios, o governo não conseguiu resolver nessa segunda, dia 6 de dezembro, a situação dessa PEC que possibilita o Auxílio Brasil de R$ 400. Enquanto isso, o governo federal já prepara, através do Ministério da Cidadania, uma medida provisória que é aquele plano B, que eu já expliquei para vocês, para pagar os R$ 400 para um grupo reduzido. Por quê? Porque tanto o presidente quanto o ministro da Cidadania já confirmaram que ia ter 400 em dezembro. E por que eles confirmaram isso? Porque acreditavam muito na PEC dos precatórios depois do avanço no Senado. Não contavam com esse impasse. E agora o governo precisa viabilizar um auxílio de R$ 400 a qualquer custo, porque já prometeram isso sem ter a confirmação. E quem veio aqui no canal Consulta Pública criticar que eu estava querendo saber mais que o ministro, tá aí o contexto. O governo anunciou um Auxílio Brasil de R$ 400 sem ter certeza e agora está sofrendo para conseguir resolver isso. Nesse vídeo eu vou explicar até quando o governo tem para tentar, através da PEC dos precatórios, pagar um Auxílio Brasil digno e amplo para mais pessoas e quando que esse plano B entra em ação. Só não esqueça de deixar o like e fazer a inscrição, que isso nos ajuda demais. Vindo aqui para a nossa tela, os líderes, tanto do Senado quanto da Câmara dos Deputados, tentam ajustar a PEC dos precatórios para que ela possa avançar. Só que o tempo está acabando. Começa no dia 10, na próxima sexta, o Auxílio Brasil de dezembro. Nós já estamos terminando o dia 6 e nada foi resolvido de forma concreta. E a solução precisa sair claramente até amanhã, até essa terça, dia 7, para dar tempo. Por quê? Porque a PEC dos precatórios nem cria o Auxílio Brasil de 400. Ela abre espaço no orçamento para que aí surjam os R$ 400. Então não é só aprovar a PEC? Não. A PEC abre espaço no orçamento, depois ela precisa ser publicada, depois tem que sair um texto do Auxílio Brasil de R$ 400, uma medida provisória disso, para o pagamento começar no dia 10, na sexta. Então, por exemplo, se aprova na terça, tem a quarta para sair o texto da PEC e na quinta para sair o texto dos R$ 400. Perfeito, tem tempo. Se ficar para quarta-feira, já fica apertado para conseguir pagar na sexta, dia 10. Qual que é o plano B do governo? O governo tem sim um plano B. Sobrou o dinheiro do Bolsa Família, do antigo Bolsa Família. Se a PEC não andar, eles devem fazer assim: pegar esse dinheiro que sobrou do Bolsa Família e colocar R$ 400 para o mesmo público de novembro. Em novembro, 14,6 milhões de famílias receberam o Auxílio Brasil, certo? Essas famílias receberiam no mínimo 400. Todas que recebem menos que 400 vão para R$ 400. Quem recebe mais continua recebendo exatamente o que já recebia. Só que sem o retroativo de novembro e sem novas inclusões, o pessoal da fila do Bolsa Família que seriam incluídos agora no mês de dezembro. Foi uma das promessas. Por quê? Se não tiver a PEC dos precatórios, esse puxadinho de R$ 400, sem o retroativo de novembro e sem novas inclusões. Apenas quem já está no Auxílio Brasil, quem recebeu em novembro, receberia em dezembro. Todos aqueles que recebem menos de 400 receberiam um empurrãozinho para chegar a 400. Ou seja, se a Dona Maria recebe 100, ela receberia 400, receberia 300 a mais no mês de dezembro. Mas o Pedro, que está aguardando há anos na fila do Bolsa Família, já preencheu os requisitos e estava na expectativa de entrar, se for esse plano B, ele não seria incluído agora no mês de dezembro. Ah, mas e se a PEC for resolvida? Esse é o cenário ideal. Por quê? Porque aí o governo consegue fazer a inclusão de novos beneficiários, zerar essa fila do Bolsa Família, mas não é fila de quem entrou agora. Tem pessoas perguntando: Leonardo, eu fiz o meu cadastro único em outubro, em novembro. Eu já entrei para essa fila que vai ser incluída? Não, o governo está puxando essa fila lá de trás. Tem gente que está na fila desde 2019, já aprovado e aguardando espaço no orçamento. Então é uma fila bem antiga. R$ 400 como mínimo. Porque assim, sempre que eu explico, algumas pessoas perguntam: Leonardo, eu recebo 600, então quer dizer que se isso for aprovado eu vou perder e voltar para 400? Não, esses R$ 400 é para quem recebe menos do que 400 ter esse complemento para 400. E o retroativo para quem recebeu em novembro. Voltando ao exemplo da Dona Maria. Se ela recebeu R$ 100 de Auxílio Brasil em novembro, no mês de dezembro ela receberia 400. Já receberia esse complemento de R$ 300 para chegar a 400. Só que se a PEC dos precatórios passar, vai ser ainda melhor. Por quê? Porque se der tempo de fazer isso, ela também vai receber os 300 que o governo ficou devendo de novembro, porque ela recebeu só 100 e ela tinha que receber 400. Então o que o governo iria fazer? Pagar os 400 em dezembro, mais os 300 que ficou devendo, 700. Só que isso depende dessa resolução da PEC dos precatórios. E o calendário está confirmado, é no dia 10, na sexta-feira, que começa, o mesmo calendário do Bolsa Família, entre os dias 10 e dia 23. Outra dúvida, tá, e se não aprovar até o dia 10, não poderia começar no dia 13?
Não, precisa começar no início do calendário do mês. Então no dia 10 já tem que estar resolvido. Então na sexta-feira tem que estar resolvido. Então nós temos terça, quarta e quinta. Para o governo fazer o que nesse período? Tem que finalizar essa questão da PEC dos precatórios, que é uma questão burocrática. A Câmara dos Deputados não quer aprovar o texto que foi alterado no Senado e os senadores não querem que a Câmara dos Deputados faça um fatiamento desse texto, ou seja, aprovar só o que eles achem necessário para o Auxílio Brasil e deixar o resto em debate. Então uma solução que o governo está propondo é votar essas alterações do Senado, só que isso poderia demorar, porque os deputados vão pedindo questão de ordem, vão atrasando, são 513 e desses aí, olha, mais de 500 dá para colocar como verdadeiros inúteis, para não falar 513, vão dizer mais de 500 inúteis aí, que ficam só atrapalhando e não discutem as matérias. No Senado, a discussão é muito mais útil para a gente, porque são bem menos senadores, e aí não atrasa tanto, não chega não chega nesse nível de atraso da Câmara dos Deputados. Então é isso que a gente está aguardando, que os deputados tenham a sensibilidade de que esse texto é prioridade e precisa passar amanhã. Hoje teve uma reunião do Arthur Lira, presidente da Câmara, com o presidente do Senado para tentar agilizar isso. Por quê? Um lado quer fatiar o texto, outro lado quer que o texto passe integral, eles precisam chegar em um acordo. E o governo, o Ministério da Cidadania e da Economia, vai observando isso. Se eles perceberem que não vai dar mais tempo de fazer essa PEC dos precatórios funcionar, ser aprovada, chegar para o presidente antes do início do pagamento, com tempo hábil para colocar os R$400, aí eles vão fazer uma medida provisória desse auxílio que eu expliquei para vocês, sem retroativo, sem novos beneficiários, e a partir disso vão aguardar que a PEC dos precatórios avance para lá em janeiro começar talvez a pagar para mais pessoas e também tentar viabilizar um retroativo. Então a situação é essa, depende dos deputados. Quem está dizendo que o Auxílio Brasil de 400 e novas inclusões já está aprovado, não é verdade. A gente tem que ficar na torcida agora, tem que ficar muito de olho no que eles estão fazendo, porque sim, os deputados querem viabilizar, sabe o quê? Orçamento secreto, liberação de dinheiro, tudo isso para um ano eleitoral. Então a gente tem que ficar de olho bem aberto, porque essa questão tem muito do cunho político das eleições de 2022. Se você gostou desse conteúdo, ficou bem informado, eu peço que deixe o like, que faça inscrição. Muito obrigado e até o próximo vídeo.